Olá, boa noite. Boa noite, já tem gente entrando. Boa noite, gente. Hoje é a terceira da nossa sequência de lives aqui do Proter. E a gente vai começar daqui a pouquinho. Tô esperando a Paty chegar para chamar ela. A Patrícia Buchain, que vai falar com a gente sobre como estimular o idoso a manter rotinas saudáveis. Tá chegando, pessoal. Boa noite, boa noite. Patrícia. Vou aceitar a Paty. Boa noite, Paty. Será que ela já conseguiu? Olá, Boa tudo noite. bom? Olá, boa noite, Paty. Tudo bem? Tudo bom, cara? Então, vou começar, vou me apresentar. Eu sou Camila Muniz, eu sou psiquiatra, psicogeriatra. Nós trabalhamos juntas no Proter. Depois eu vou falar um pouquinho o que é o Proter. Agora você pode, por favor, se apresente, Paty. Eu sou Patrícia Buchain, eu sou terapeuta ocupacional. Isso. Trabalho no E nós Proter. duas, nós duas trabalhamos no Proter. Aí eu queria falar um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que tem gente que não conhece o Proter, não sabe o que a gente faz lá, então eu queria falar um pouquinho do Proter. Então, o Proter é o programa da terceira idade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele foi criado em 1994 como um grupo de pesquisa e estudos para os idosos, com um grupo de idosos com transtornos mentais, né? E a gente, em 95, foi criado um ambulatório, que é um ambulatório didático, que é um ambulatório de assistência, onde a gente atende idosos com qualquer tipo de transtorno mental, qualquer alteração de saúde. E a gente lá também faz um treinamento de residentes, tanto os residentes de psiquiatria geral, quanto os que estão se formando em psicogeriatria, né? Que é a psiquiatria geriátrica. Depois, em 2003, foi criado outro ambulatório, que é o ambulatório de demências, onde a gente faz também assistência de pacientes específica para pacientes, para idosos com demências, né? Então, esse grupo do HC, a gente faz tanto o atendimento, tanto a assistência dos idosos com transtornos mentais, quanto a gente faz pesquisas e a gente tem uma equipe com vários profissionais, né, Paty? Tem Isso. psicólogo. E para o ensino, a gente também tem alunos do convênio com a Universidade de Portugal, né? Alunos da TO. Alunos da USP, da TO também, e alguns alunos dos cursos da psicologia, né? É um espaço Isso, também de formação multiprofissional, né? exatamente. Multiprofissional. A gente tem neurologista, a gente tem psiquiatra, a gente tem psicogeriatra, tem terapeuta ocupacional, psicólogo. É toda uma equipe aí voltada para atendimento, para assistência, para pesquisa e para o ensino, né? Em saúde Isso. mental do idoso, né? Então, vamos começar agora a nossa live de hoje. Vamos entrar no assunto logo, que é como estimular o idoso, então, a manter rotinas saudáveis, né? Primeiro, Isso. Paty, eu queria começar falando assim, de que idoso que a gente está falando, né? Porque o idoso, a gente sabe que é a pessoa que tem mais de 60 anos de idade. No Brasil, o idoso é a pessoa que tem mais de 60 anos de idade. Por exemplo, na Itália, é a pessoa que Isso. tem mais de 75. Então, também, né, qual é a faixa que a gente fala de idoso depende também de algumas outras questões que não a saúde, só a biologia só, né? Mas, enfim, no Brasil, é a pessoa acima de 60 e é um grupo muito heterogêneo de pessoas, né? Então, você tem desde Sim. aquele idoso que trabalha, que cuida dos filhos, ajuda os filhos a cuidar dos Que é netos, que cuida da super casa, ativo, né? que paga a conta, que é superativo, que faz tudo. E aí tem um grande espectro para chegar no idoso que é dependente 24 horas por dia de cuidados, né? Então a gente tem todo esse Isso. grupo e a gente vai tentar E, abordar hoje todos os grupos. e diferenças também, né, cara, entre os 60 e lá os 90, né? Então, diferença tanto por morbidade quanto por faixas, né? Exatamente. É E bem eventos de vida, né? heterogêneo. O que vai é É, bem heterogêneo.
A gente vai tentar falar de tudo, mas aí o pessoal vai perguntando, e aí se tiver algumas perguntas específicas de determinadas faixas ou de determinadas questões, a gente vai conversando. Então, assim, primeiro isso, né, falar do que a gente vai falar de todos os idosos e por que que a gente escolheu esse tema, né, Paty, assim, qual a importância, então, da rotina? A gente, assim, nesse momento aí de pandemia, nesse momento de evento, um evento extremo, um evento muito estressante, todos nós tivemos que abruptamente mudar nossa rotina, todos nós, né, É, independentemente da idade, todos nós. E isso trouxe uma sobrecarga mental e emocional muito grande. É um estresse muito grande para todos, ter que mudar a rotina, e fora tudo que envolve você estar num contexto tão angustiante para todo mundo, né? angustiante. Então, assim, essa mudança de rotina foi para todos, só que ela acaba afetando mais, um pouco mais, os idosos. Tanto pelo fato deles serem um dos grupos mais vulneráveis nesse momento, né, Paty? Tanto a Sim, acho que adquirir isso o vírus, causa um estresse maior, você não acha? Um acrescenta, peso né, maior, um grau acrescenta. maior, porque eles são mais vulneráveis, tanto porque eles podem adquirir o vírus e ter uma doença mais grave, quanto eles já eram mais vulneráveis por outras questões do envelhecimento, E é um né? grupo também que, em alguns momentos, você pode encontrar uma dificuldade aumentada em si, nas adaptações, né? Exatamente. Enfim, obviamente que qualquer pessoa pode ter uma dificuldade maior para se adaptar, mas nessa faixa etária você vai ter mais pessoas com uma dificuldade maior também. Né? Exatamente. E ainda mais se for um idoso com demência, daí que a Aí é mais rotina é mais difícil. importante ainda, porque a rotina, assim, para todos nós, independentemente da faixa etária ou do nível de reserva de saúde, né, funcional, a rotina ela é organizadora, né, Paty? Ela é organizadora É, psíquica, ela é organizadora mental, tá. ela é um suporte emocional para a gente, né? Ela Então, estabiliza a gente a, mentalmente, né? uma boa rotina é quando a gente consegue um balanço, né, de todas as atividades da vida, né, de todas as ocupações que a gente tem na vida. Então, um balanço entre as atividades de autocuidado, né, que, enfim, cada um tem, as atividades instrumentais que a gente fala, que são o gerenciamento, por exemplo, da casa, de compras, de tarefas de pagamentos, etc. Atividades de lazer, atividades espirituais. Então, o balanço de todas as atividades produtivas, o balanço de todas essas atividades é o que traz para a gente um certo equilíbrio emocional, né? E o que a Exato. gente chama aí de rotina saudável, uma satisfação também, né? Uma Isso que eu queria te sensação perguntar. Primeira coisa, o que que é uma rotina saudável, saudável. Paty? O que que é uma Então, rotina acho que saudável? é quando a gente consegue, né, ter ao longo aí do nosso dia a dia tarefas e atividades diversas dentro desses campos, né? As atividades de cuidado, as atividades produtivas, as atividades que envolvem participação social, né, o contato com outras pessoas. Acho que a gente pode considerar, quando tem um balanço, quando a gente consegue contemplar todas as áreas da vida, né, é um sinal que está tudo bem. Né? Atividades de Quando a gente lazer que são consegue fundamentais, né? distribuir, Gerenciar né, e as distribuir. atividades. É óbvio que ao longo de uma semana, ao longo de um mês, elas são variadas, mas você tem que ter uma distribuição que você consiga ter um equilíbrio e envolvimento em todas essas atividades que são importantes para viver bem e de forma independente. Né? Exatamente. O que aconteceu na pandemia foi que a gente cortou, né? Muitas pessoas, mesmo quem estava muito bem e tinha aí se organizaram na Independência, vida, autonomia. independência, autonomia, uma rotina super agradável. Mesmo algumas pessoas com algum ou transtorno, idosos Um com pouquinho. transtorno mental ou com um declínio cognitivo, né, que batalharam muito tempo para estar numa rotina satisfatória, mas que aí cortou tudo e rapidamente ter que reorganizar. Isso é um grande desafio, né?
porque não é tarefa fácil, né? Essa adaptação, conseguir contemplar tudo. Acho que tem muitas coisas. Alguém estava perguntando assim, né? Como manter o idoso ativo, né, na quarentena. Acho que uma coisa importante são as duas coisas, né? A gente viveu uma situação, não sei o que você pensa disso também, que num primeiro momento assim, tinha que fazer tudo, né? E ser super O ativo. produtivão, tem que fazer tudo, dar Super conta de produtivo. Então tem tudo. que fazer Não pode tudo todo parar, não dia. pode Não parar. pode. Tem que fazer ginástica, se vira aí, tem que fazer 1000 coisas que tá todo Ginástica, mundo fazendo. meditação, aprender inglês, aprender francês, aprender alemão, Isso. trabalhar, Faz cuidar um dos curso, filhos. faz tudo. E as pessoas vão ficando angustiadas, porque, obviamente, especialmente acho que no começo, até por conta talvez do estresse, você pode falar mais disso, cara, mas assim, muitas pessoas não estavam nem conseguindo ter atenção, né, para Exatamente. conseguir fazer alguns tipos de tarefa. Então, acho que primeiro é um equilíbrio. Então, o que é, né, esse manter o Isso, idoso ativo, né? Assim, isso. o Como, que é né? Como é que faz importante? isso? Acho que Isso, o uma que é coisa importante? importante é rever metas e objetivos, né? Acho que Reenquadrar, né, Paty? Reenquadrar para esse momento, né? é um novo contexto. A gente tem que pensar que a gente tem que dar conta também de um cuidado com a gente mesmo, de identificar quais são os nossos limites agora e também respeitar os limites do idoso, né? Eu acho que os extremos não são nunca bons, né? Exato. Isso vale para quase tudo e parece um clichê, mas é o Não, é que de verdade. fato vale, Não. né? E se você é importante entender também qual que era a situação prévia, né, do idoso antes da pandemia, É, o que que ele fazia, do que ele gostava de fazer, como é que eram as atividades dele antes da pandemia, porque isso vai ser uma referência para você isso é reenquadrar e fundamental. reajustar a rotina atual, né? Não adianta também É, querer mudar completamente a rotina dele, porque vai ser difícil, né, de adaptar. né? Já está difícil Adaptar. normalmente, né? Difícil para muitas coisas, Para né? todos. É. Acho que até eventualmente tem pessoas que têm gostado e conseguindo fazer coisas novas. Então, sei lá, uma pessoa que nunca cozinhou, né? E aí se aventura e até descobre que gosta. Acho que ok. Acho que o problema está quando nossa, você tem que fazer isso, é aquela rotina que tem 1000 Muito tarefas rígida, no né? E muito dia, muito rígida também. rígida, tudo. Então a rotina ela é norteadora, né? Ela não é para Isso, controlar a gente. Ela isso. serve para Perfeito. nortear. Acho que uma coisa bem importante, assim, né, é poder estabelecer, isso acho que tem que ter um cuidado talvez um pouco mais rígido, todos, daí independente se é um idoso mais dependente ou menos, estabelecer alguns horários, que não necessariamente vão ser os horários anteriores. Horário para dormir, horário para acordar, horário para as refeições, né? Acho que isso fica meio norteador para a gente conseguir ir mantendo, né? O que é dia, o que é tarde, ir preenchendo e organizando a rotina dentro aí dessa estrutura. Acho que isso é uma coisa Uma que estrutura vale básica, a né? pena, né? Uma estrutura básica que vai ser norteadora, né? Norteadora, não Isso, controladora, né? isso. Uh, É. Porque, uma Paty, eu outra acho que isso coisa. é uma questão. Tá me ouvindo, Paty? Uma questão Tô importante, ouvindo, assim, tô que eu acho que a ouvindo. gente está falando dessa coisa da rigidez, é que eu acho que se você quer, se o cuidador fica muito tenso de querer fazer o idoso seguir uma rotina muito rígida e muito dura, acaba que cria uma situação de tensão e É. de confronto que vai estressar ainda mais ambos. Fica pesado para ambos, E que né? na verdade, não traz benefícios. Acho que tem que lembrar de metas que sejam possíveis, né? Metas que são realistas para Exato. o momento agora, né? Que a pessoa dê conta. Então, e estabelecer algumas prioridades, né? Colocar ali como lista de tarefas, sabe? Então, Aham. lista de coisas. Então, tem que fazer é super importante fazer
alguma atividade física. Se Mas quando a movimentar, gente né? se movimentar, mas não é que é para fazer uma aula de personal, super Aham. power, tal, não sei o quê. CrossFit. Se a crossfit que a Não pessoa nunca precisa, né? fez, não É. precisa. Então, se a pessoa estava acostumada a fazer caminhadas e agora não está podendo por algum, né, sair, enfim, não está, né, conseguindo. Então, será que dá para caminhar no quintal, no corredor de casa, num outro Exatamente. lugar que caminhava antes? Então, assim, se manter ativo, né, não necessariamente Uhum. ter que fazer grandes coisas. Acho que Uhum. essa é uma coisa importante para Com certeza. o idoso, né? Porque Uhum. às vezes, como está muito em casa, então tem muitas oportunidades de atividade sentado, né? Uhum. E aí é um cuidado para poder aí um pouco se movimentar e tomar um cuidado com isso. Uhum. Ô, Paty, estão perguntando Hum, sobre a falta de sono. Aí eu queria falar um pouquinho disso também, né? Porque, tá. assim, tem muitos sintomas que estão aparecendo agora, né, durante esse evento de grande estresse, que pode ser traumático, né? Tem muitos sintomas, muitas reações que as pessoas estão tendo, isso independente da idade, independentemente da idade, Uhum, uhum. que são esperados, né? Que são reações ao estresse. Não são transtornos mentais que necessitem de um tratamento psiquiátrico, de um remédio. Não, são reações que a gente espera em eventos de pandemia, em eventos estressores, em eventos extremos. Então, esses sintomas que aparecem, Uhum. até de um terço até metade da população que sofre alguma pandemia, alguma situação como essa que a gente está vivendo, pode apresentar esses sintomas, tá? Não é que esses sintomas não são doença, mas eles precisam de um cuidado, de uma intervenção que seja uma Uhum. intervenção, por exemplo, do que a gente está falando agora, de ajuste da rotina, né? Mas eu queria falar um pouquinho que sintomas são esses, porque acho que até para as Acho que pessoas, sim. Uhum. né, se acalmarem, assim, até para acalmar as pessoas, isso idoso, adulto, qualquer tipo de pessoa. Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade está sendo um sintoma, uma manifestação psicopatológica, assim, que está imperando em todos, né? O que eu estou querendo dizer com ansiedade? Então, é uma preocupação excessiva, preocupação com o futuro, preocupação com a condição É. financeira, preocupação com a questão política, preocupação com a saúde, óbvio, medo de pegar doença, medo de transmitir a doença, medo de morrer, medo de perder alguém. É. Então, quase todos nós sentimos Muitas isso em algum coisas. É. momento, né? Que é a ansiedade, que esse é o principal. Aí, dentro da ansiedade, Paty, é uma coisa que os meus pacientes me perguntam muito, assim, no meu atendimento, é aquela sensação de falta de ar que a ansiedade traz. Será que é Uhum. Covid? Será que não é Covid? É, Né? verdade. Então, É. assim, como é que a gente faz para diferenciar? Então, assim, por exemplo, essa sensação de falta de ar da ansiedade, geralmente ela vem acompanhada de pensamentos, pensamentos muito preocupantes, de desespero. A pessoa fica desesperada. Tô com medo de Uhum, morrer, tô com uhum. medo de pegar uma doença. Então ela tá com essa sensação de falta de ar, ela tá com essa respiração suspirosa e a cabeça não para de pensar em coisas ruins, tá angustiada. Isso é bem característico por exemplo, da sensação de falta de ar da ansiedade. Outra questão também é assim, essa ansiedade, quando é da ansiedade, essa sensação de falta de ar, a pessoa, geralmente, ela é limitada, ela é autolimitada, ela é rápida, não é uma sensação de falta de ar que fica prolongada, ela é rápida, ela vem do nada e vai embora do nada. Pode ficar um tempinho, mas ela é rápida, não é prolongada, ela vem e vai embora. E geralmente não tem associação com esforço físico, por exemplo. Quando a gente está falando da dispneia do Covid, que as pessoas têm medo disso, estou com sensação de falta de ar, será que é Covid? Quando é do Covid, primeiro que ela é precedida de vários sintomas. A pessoa já teve dor de garganta, tosse, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, diarreia, mil coisas. E aí ela começa a ter essa sensação de falta de ar, que ela é prolongada, ela se mantém por um tempo, não é Isso. rápida, né? E ela tem uma certa associação com esforço. A dispneia, a falta de ar do Covid, ela é um sinal de piora. Então ela vem depois. Então não tem a ver com a ansiedade. Então, assim, só para É. as pessoas entenderem. Entendo. Outras coisas que podem acontecer, né, Paty, de sintoma assim, E, e, esperado. e que eu ia falar que para ansiedade, organizar a rotina e ter uma rotina mais estruturada, mais rica, tentar, às vezes ajuda, né? Bastante, porque é como se nesse momento tá lá
placa luminosa, né? Tudo do coronavírus, o Covid, tudo, e o foco tá todo ali, aquilo vem. Quando você vai ampliando um pouco isso, né, e tentando se envolver com outras coisas no dia a dia, isso vai ocupar, ele não some, né, mas vai ocupar um lugar menor na vida e tudo. Acho que é uma das estratégias para lidar, né, com esse estresse é organizar a rotina de um jeito mais satisfatório possível, né? Não, e a rotina, ela ancora a pessoa no presente. Eu tô aqui, eu tô fazendo isso, depois eu vou fazer aquilo. Então, ela te deixa mais estável, te estabiliza, te segura, assim, no momento, assim, né? No momento do que você tá fazendo. E às vezes, né, cá tem alguns pacientes e algumas pessoas também conhecidas que referem muito assim, tá, mas não consigo, né? Não consigo. Eu sei disso, mas não paralisada. Consigo. Só saber disso não tá fazendo o dia andar, tá desorganizado, tá parado. Uma estratégia é organizar mesmo, sabe? Num papel, como se estivesse marcando um compromisso consigo mesmo, né? Então, fazer uma lista de todas as coisas que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer, que são grupos diferentes, né? Exatamente. E poder distribuir, né? E lembrar sempre de colocar coisas interessantes o que eu quero fazer, que eu né? quero, Alguém perguntou em algum momento sobre o quanto é difícil, né, do idoso ficar isolado, né? A participação social, o envolvimento com as outras pessoas é fundamental. Acho que qualquer oportunidade de se envolver com as pessoas tem que ser agarrada nesse momento, né? Exatamente. E aí a gente tem os dispositivos eletrônicos que estão super ajudando para isso. Ah, mas não é igual, eu não gosto. Bom, mas é o que a gente tem de possibilidade agora. E o vídeo, né, embora não seja igual ao presencial, ele é infinitamente mais... traz mais proximidade do que o telefone, por exemplo. Sim, com certeza. E aí você tem o quintal, né? Você tem o portão, então, né? Vai ver alguém ali no portão. Você tem formas como, com cuidado, ter algum grau, algum tipo de interação social. Acho que isso é também muito importante para aliviar todas essas questões relacionadas. E que eu não sei o que você pensa, que consequentemente acabam impactando positivamente o sono, né? Sim, mas tem uma coisa dessa com certeza, mas tem uma questão dessa do convívio social e da interação, que é um outro sintoma comum também nesse momento assim, de estresse intenso, é a irritabilidade. A raiva. Tem muita, assim, raiva por vários motivos, raiva e por vários focos, raiva das limitações, raiva da política, raiva sei lá, de algum familiar, por causa da convivência mais intensa, né? Ainda mais se o espaço for pequeno, se tem que conviver com as pessoas e não tem muito um espaço para você, e às vezes o cuidador que fica lá o tempo inteiro com o idoso, né, naquele espaço que agora não dá mais para sair. Então, a irritabilidade e a impaciência, ela também pode ocorrer. E se a gente faz uma rotina mais leve, né, menos dura, com atividades prazerosas, né, tentar um convívio social, mesmo que seja através, né, dessas plataformas, com certeza. E também a interação social é fundamental, mas numa situação assim, que às vezes tem muita gente, né, junto dentro de casa e muito tempo, também é importante criar oportunidades de estar um pouquinho sozinho, né? Porque tem o contrário, né? Às vezes um idoso que não mora sozinho, ou não é só um casal, às vezes tem idosos que foram ficar junto com os filhos, ou filho que vem ficar junto com alguém que é idoso e mudou tudo. E aí é o contrário, é interação demais, né? E aí interação também demais. Poder criar a oportunidade de estar em algum momento de um jeito, um espaço mais reservado, né? De poder ficar só envolvido com as suas coisas e criar espaço sem muita culpa, sem muito problema. Acho que é muito na hora que você senta, né? E vai escrever suas tarefas, vai organizar ali sua rotina da semana, dá para ver, né? De uma forma bem concreta como que tá esse balanço, né? Eu tenho tempo sozinho para mim, para me cuidar. Eu tô tendo atividades de lazer que me trazem uma certa
alegria e prazer nas coisas que eu tô fazendo, eu tô conseguindo ou não cumprir minhas tarefas que são de obrigação, né? Como que tá essa minha rotina? Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Tem uma pessoa perguntando aqui. E a gente não respondeu do sono ainda, hein, Paty? Posso Tá. responder essa do sono? Tá bom. Daí O que você depois a acha? gente fala outra. Porque veio antes. Não, então, porque outro sintoma também que é comum e pode acontecer durante o momento que a gente está vivendo são os transtornos do sono. Não transtorno do sono, mas sono alterado, distúrbio do sono. Isso para qualquer pessoa, inclusive para o idoso, pior para o idoso com demência, né? E o idoso, acho importante explicar rapidamente, assim, a gente vai ter uma live só de sono do idoso, mas eu queria falar rapidamente, assim, como é que é o sono do idoso, assim, fisiológico, né? Com o envelhecimento, com a senescência, a gente tem um processo de neurodegeneração, certo? Nesse processo, a gente tem uma estrutura cerebral que fica no hipotálamo, que chama núcleo supraquiasmático, é uma estrutura no cérebro, que ela é como se fosse um orquestrador do nosso sono. Com a senescência, com o envelhecimento, com a idade, essa estrutura ela vai degenerar um pouco. Então, o que vai acontecer? Fisiologicamente, normalmente, com o envelhecimento, o sono vai ser diferente. Então, o sono vai ser um sono de menor amplitude e menor estabilidade. O que eu quero dizer com isso? Então, a pessoa vai ter um sono mais superficial e um sono mais fragmentado. Ela tem mais facilidade de acordar. A gente não vê que o idoso, assim, facilmente ele cochila durante o dia. Tá vendo TV, de repente, pum, dormiu. Porque o sono dele é diferente. Então, ele vai ser superficial, vai ser fragmentado. E o idoso, ele tem um padrão mais matutino. O que é isso? Ele vai dormir mais cedo, ele acorda mais cedo. Naturalmente. Naturalmente. Então, assim, esse é o sono que a gente espera do idoso. Mas o que a gente pode fazer, pensando em rotina, mas pensando em melhorar a qualidade do sono para todas as pessoas, para o idoso principalmente, mas para todas as pessoas, o que a gente pode fazer? A gente tem umas medidas comportamentais que a gente chama de higiene do sono, que são medidas de primeira linha para o tratamento de queixa de insônia, porque no idoso a gente evita, né, Paty? Remédio. Medicação. Principalmente hipnótico e sedativo, que para o idoso, assim, pode trazer muito efeito colateral. O idoso já tem uma sensibilidade maior a efeitos colaterais, né? O idoso já geralmente está polimedicado. Ele toma 4 ou mais medicações, que a gente chama de polimedicado. Que é um risco para ele, assim. Às vezes precisa mesmo, tem questões de saúde e precisa tomar. Mas a gente evita ao máximo. Então, o que a gente pode fazer? Essa higiene do sono, o que é? Então, são algumas... Oi? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha. Então, o que são essas medidas? Voltou? O que são essas medidas? Então, primeira coisa é estabelecer horários regulares para dormir e para acordar. Então, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive de fim de semana, que eu sei que é difícil para as pessoas fazerem, mas isso é importante. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que é importante fazer também, se mexer durante o dia. Então, fazer exercício físico, de preferência, durante o dia. Porque se você fizer à noite, às vezes você está muito acelerado na hora de dormir e não consegue embalar. E não consegue. Então, se mexer cedo. Outra coisa importante de fazer é você fazer banho de sol. Então, agora que a gente está com uma dificuldade de sair, vai para a janela, vai para a varanda, fica num lugar onde tenha uma incidência de luz natural e toma um banho de sol durante o dia, porque isso também vai ajudar a regular esse ritmo. Regula o ritmo circadiano, né, da gente, essa incidência de luz. Então, é importante sol. Outra coisa que é importante fazer também, o idoso, a gente tem que prestar muita atenção na hidratação dele. Ok. Mas aí tentar distribuir essa ingesta hídrica até as 18 horas. Porque se ele tomar muito líquido à noite, vai ficar acordando para urinar. Né? Então, tentar fazer essa hidratação até as 18 horas. Outra coisa importante, Paty, assim, estimulante. Café, chá mate, chá verde, guaraná, refrigerante. Então, cuidado para fazer uso no máximo até 6 horas antes de dormir. Então, se você quer dormir às 10, no máximo até 18 horas, digamos. Para você não ficar acelerado na hora de dormir. Outra medida que também não deixa você ficar acelerado na hora de dormir é você ter um ritual noturno, né? Pelo menos 1 hora antes de dormir, larga o celular, fecha o notebook. Isso que eu ia falar, para ir baixando um pouco, porque atividades que estimulam muito também vão atrapalhar o sono, né? Exato. Desliga a TV,
pega um livro, quem lê, ou lê para alguém, né, se a pessoa não consegue ler, um uhum. banho relaxante. E assim, e o quarto, a cama, o quarto tem que ser um ambiente confortável para dormir, Ah, e né? uma coisa que eu também tenho falado muito, coloca a roupa de dormir, né? Um pijama ou uma roupa de dormir, Boa. porque especialmente agora na quarentena, né? Uma tendência de ficar O dia de inteiro noite de e pijama. dia, né? Então, assim, tudo Uhum. bem, quer ficar de pijama? Deixa um pijama pro dia ou um pijama da noite, né? Mas coloca uma roupa de dormir. Acho que isso faz Exato. uma E diferença, né? dormir, e Paty, e assim, É. e dormir num horário, vamos dizer assim, não dá para ir dormir 3 horas da manhã, né? Tem que ir Ah, sim, dormir. senão. Vamos É. dormir assim, até meia-noite, né? Assim, vamos dormir 3 horas da manhã, você está invertendo o ciclo, né, de sono e vigília, e isso vai prejudicar, tipo, inclusive É. pode te dar uma instabilidade metabólica, uma instabilidade de humor, inclusive. Então, assim, não é adequado você dormir de Não, não madrugada. é. Então, Não. dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário, mas no horário ok, Ok. né? Noite e de manhã, né? Não dormir na madrugada e acordar à tarde, né? Exatamente. Eu acho que E outra coisa, Paty, que é importante a gente lembrar: refeição leve à noite para não ir deitar com a digestão, aquela, né, fazendo digestão que aí você não consegue dormir direito, e ir para a cama só na hora de dormir. Tá morrendo de sono, vai para a cama. Não adianta ir para a cama antes e ficar rolando, e ficar ficar rolando. fritando. Vai para a cama na hora que você tá morrendo de sono, que é para dormir, deitar e dormir, né? Para Isso é ir importante. já, acho que para ir já ficando mais tranquilo, tentar sempre também, tipo, deixar tudo confortável ali, né? Luz, Isso. barulho, janela, essas coisas também são bem importantes, assim, Importante. né? É barulho, nossa, agora na quarentena tem muita gente que, É, falando da raiva, que é um sintoma comum, a coisa do barulho dos vizinhos, assim, é, tem gente que é, é. tá Então surtando, tentar né? negociar, gerenciar essas coisas, né? Eu acho que isso é Exatamente. bem importante. Eu estou O vendo uma Paty, só... pergunta aqui, fala, Dico, desculpa. é, que acho que tem também a ver com isso, que é como convencer os idosos a terem cuidados específicos quando eles não se sentem idosos, Olha, que pergunta né? boa. Pergunta difícil. Nossa. E, uh, e acho que eu fiquei pensando, eu tinha lido Mas o que antes, que é se aquela hora, sentir na pergunta. idoso? O que que é se sentir idoso? Pois é, fiquei pensando em várias coisas. Eu acho que é como convencer as pessoas a se cuidarem quando elas não querem, né? Acho que é de maneira geral, né? E fiquei pensando nisso, assim, né? Que algumas coisas às vezes não estão funcionando, a gente já está aí há algum tempo na quarentena, e aí acho que é hora da pessoa parar e refletir e reorganizar, né, para poder, enfim, passar a partir de agora a funcionar. Porque às vezes a gente insiste em alguma coisa por vários motivos que não está dando certo, né? E um outro ponto, acho que é sempre muita conversa. Eu também fiquei pensando muito aqui. Tem diversos relatos, até um tempo atrás tinha umas piadinhas da internet falando dos idosos desrespeitando A quarentena, a o quarentena, né? distanciamento O social. distanciamento social. E saindo, às vezes relatos até de pacientes assim, de saindo escondido dos filhos, né? Enfim, indo fazer as coisas. Acho que precisa conversar e conversar muito, né? Tentar, É. em algum outro momento, eu falei isso, acho que principalmente tentar entender por que será, né? O que será que a pessoa está tão angustiada, o que ela está pensando, que ela não está conseguindo respeitar, né, as Sabe o que é orientações importante, de Paty? saúde, né? Falando nisso que você está falando, perguntar para ele o que que ele está entendendo do que está Porque ele está acontecendo. entendendo isso acho que é a primeira coisa, está entendendo o que está acontecendo, né? Porque esse idoso pode não estar entendendo o que está Uhum. acontecendo, ou pode Está estar se informando entendendo pelo WhatsApp, parcialmente, né? está se informando em fontes não confiáveis, né? Isso, pode ser isso. Pode ser também que é um idoso que está extremamente angustiado, né? Com a situação de estresse aí, com medo da pandemia, está tendo essa reação. Pode ser um idoso que não conseguiu se organizar, né, na Uhum. rotina e ter dentro de casa
oportunidades de ocupações e de envolvimento com coisas interessantes, aí tá indo, buscando sair para a rua e tal. Então, enfim, acho que a primeira coisa é tentar entender o porquê será, né, que esse idoso não está conseguindo ou aceitando cuidados ou conseguindo se cuidar. Acho que essa é a primeira coisa. E aí, dependendo, obviamente, da situação, as medidas que vão ser tomadas, né? Assim, acho que essa é uma coisa bem importante para a gente pensar que tem aparecido, né? Perguntaram o que é o idoso. A gente falou, né? Idoso no Brasil é a pessoa acima de 60, tá, gente? Só para falar. E outra coisa, Paty, que é importante do que você falou, é assim, a gente tentar comunicar para esse idoso o que está acontecendo, né? A gente tenta comunicar, a gente explica o que está acontecendo, a gente explica a necessidade de ficar em casa, de se proteger, né? Agora, a questão é, o idoso com transtorno neurocognitivo, com demência, que tem um déficit cognitivo... outra situação. Como é que a gente vai comunicar para ele, Paty, o que está acontecendo? Porque você chega de máscara na casa dele lá, né? Você chega de máscara. Tem idoso que fala assim, nossa, a pessoa está achando que eu vou passar doença para ela. O que está acontecendo? Então, que a pessoa está com alguma coisa, por isso está usando a máscara, né? Obviamente, que se a gente está falando de um idoso com transtorno cognitivo, a conversa é outra, né? E aí, muitas vezes, o idoso vai acabar entendendo, mesmo alguns pacientes com demência acabaram absorvendo, né, todo esse contexto. Alguns a gente vai ter que relembrar, repetir muitas vezes, quantas, né, forem necessárias, ou nas situações mais específicas a gente vai ter que retomar isso, né? Às vezes perguntam assim, Paty, por que meu filho, meu neto não me visita tá mais? Por que eu não estou vendo mais? Né? Então tem que explicar, né? Assim, várias vezes. Explicar e manter interação. Então o neto não está vindo mais, faz por vídeo, né? Fala, olha, desse jeito pode, porque a presença de alguma forma vai ficar. Acho que isso é fundamental, presença, né, e os cuidados são bem específicos. E me preocupa também um pouco, né, cara? Acho que assim, porque esses idosos, por exemplo, que tem um quadro demencial já diagnosticado, que as famílias já estão cuidando e estão habituadas, tá ok. Agora a gente tem uma situação que é um idoso, às vezes, que não estava assim, foi identificado aí no meio desse contexto que está tendo uma dificuldade, por exemplo, de compreensão. E daí talvez tentar entender melhor o que está acontecendo, se é uma coisa específica, se não é. Eu acho que, enfim, dependendo da situação, é a providência a ser tomada. Mas todas, mesmo do idoso com muito transtorno cognitivo, o idoso super saudável, todas passam por conversa e poder ajudar, talvez, o idoso a criar situações em casa, na sua rotina, que não tenham risco e que sejam prazerosas. Né? O Paty, tem uma pergunta aqui interessante que eu quero fazer para você. Existem estratégias para quando o idoso com demência se recusa a se higienizar? Unhas, barba? Existem estratégias para quando o idoso com demência se recusa a se higienizar? Olha, tem algumas, depende da situação, né? Por exemplo, banho é uma situação muito clássico, né? Com quadros demenciais, em algum momento, às vezes o paciente fica mais resistente ao banho, né? Parte tem uma dificuldade de compreensão, às vezes, da situação, né? Então, quase como se fosse, né? A pessoa tá ali tirando a roupa, geralmente tá com alguém junto, porque um idoso que tá com essa dificuldade, ele provavelmente não vai estar tomando banho sem supervisão. Então, ele está com alguém junto. Enfim, e entra lá no box e tem a água. É muito estímulo para um idoso que está muito vulnerável por conta do declínio cognitivo. Então, assim, uma ideia é assim, fazer bastante orientação, né? Então, ir antecipando tudo que vai acontecer. Ó, a gente vai tirar roupa, porque vai entrar lá, vai abrir a água vai cair. E falando, retomando o que vai acontecer. Isso às vezes deixa mais tranquilo. Vai reassegurando o idoso, né, do que está acontecendo. Isso.
né, do porquê, e vai informando, né, tudo que vai acontecendo ali e estando junto com ele, né, porque às vezes é muito angustiante. Acho que para barba, para unha, um pouco é isso, conversar. E uma outra coisa muito importante, quando, né, vem aqui cortar a unha, tal, não sei o quê. E aí a coisa começa a dar errado, não adianta insistir, é melhor dar um tempo, né? Isso. Passa uns 20 minutos, meia hora, daí retoma, né? Se é uma mulher que gostava de passar esmalte, então não chama para cortar a unha, chama para passar esmalte, né? Por Uhum. exemplo, né? Às vezes tem muitos pacientes que, por exemplo, só querem fazer a barba só para quando vai na consulta, né? E tal. Então, acho que pode colocar, às vezes, uma narrativa. Olha, vamos fazer, porque daí no dia da consulta já vai estar melhor. O que gosta de fazer a barba quando vai encontrar com alguém, determinada família. Colocar essas narrativas. Nessas situações, é óbvio que para cada caso a gente vai elaborando coisas específicas, mas falando geral, assim, acho que uma dica assim, é sempre poder avisar do que está acontecendo, não fazer um enfrentamento, né? Uhum. E caso dê alguma coisa errada ali numa primeira tentativa, dá um tempo e tenta daqui a pouco. Porque Isso. provavelmente se insistir, não vai resolver e vai virar o cuidador acaba ficando muito irritado, né? Uhum. E o paciente também, isso vai e volta e não se resolve facilmente, Exatamente. né? Exatamente. Ô, Paty, tem várias perguntas. Tá me ouvindo? Tem várias perguntas Tô de ouvindo, sono tô aqui, ouvindo. só para avisar para as pessoas que vai ter uma live só de sono, tá? Mas só para responder uma rápida aqui, gente, Tá. álcool e sono não combinam. Porque a pessoa vai ter sono quando ela É, bebe uma bebida alcoólica, mas é um sono de péssima qualidade. Isso é uma coisa. é. Outra coisa que perguntaram de sono, vou responder rapidamente. O cigarro. O cigarro é um estimulante do sistema nervoso central. Então, ele não vai ser um bom aliado para o sono quando a Pro gente sono. precisa de diminuir o estímulo ao invés de, né, de aumentar o estímulo. Outra coisa que estão perguntando aqui, Paty, Hum. qual o recado para o idoso que não se sente idoso? Paty, qual que é o recado para o idoso que não Hum. se sente idoso? O que é o idoso, Ai, né? O o que que, eles que é o querem dizer com idoso? isso, E o né? que é o As idoso que não se sente limitações. idoso, né? Não Será que as sei. limitações que eles não querem. Por exemplo, às vezes tem. No momento, a gente tem uma questão do idoso ser um grupo mais vulnerável em relação à Covid, por exemplo. Se a pessoa, às vezes, não se está negando essa vulnerabilidade, ela pode se colocar em risco. Por Uhum, exemplo, uhum. outra questão, por exemplo, às vezes chega um momento que o idoso não pode mais dirigir. E É. às São, vezes. Fala, Paty. não, são várias coisas delicadas, assim, mas eu tô em mente aqui com essa pergunta, né? Aquela situação assim, um idoso que é extremamente ativo, né? Que às vezes é super atleta, tá em ótima forma física, Exato. tá super produtivo no trabalho, tal, não sei o que lá, mas não quer respeitar o distanciamento social porque não se sente no grupo vulnerável, né? Uhum. Não sei se a pergunta também tem a ver com isso, assim, né? E aí eu acho que, Assim. enfim, acho que tem que pensar algumas coisas, né? Assim, acho que tem algumas coisas que não são muito discutíveis, né? Assim, a gente tem um grupo de risco que tem a ver com a idade, obviamente que, né? Aí acho que você pode até ajudar mais, né, Cá? Mas assim, um idoso de 60 é completamente diferente de um idoso de 90, Completamente. mesmo em termos de risco para o Covid, né? O organismo é outro, o corpo é outro, é completamente diferente. Mas, embora um idoso esteja muito bem, que vai ser ótimo para ele, não só para o Covid, mas para qualquer, né, situação Uhum. de saúde que ele tenha que enfrentar, mas ele tem que tomar cuidado, né? Todos nós Sim, sim. temos, mas. Todos nós. São limitações, né? Mas acho que para algumas pessoas é mais difícil lidar com as É, perdas da é, idade, com as limitações da idade. Acho que para algumas pessoas é um pouco mais difícil esse lidar com. enfrentamento, Aliás, gerenciar esse isso, né? enfrentamento, isso. Eu queria falar uma coisa, assim, falando nisso, Paty, que é importante, assim, o que as pessoas agora, a gente estão ficando mais em casa,
E existem algumas questões que a gente precisa prestar bastante atenção no idoso em relação à própria saúde. O que a gente precisa monitorar no idoso, né? Isso é importante falar, assim. Então, assim, porque nesse momento, esse momento ele não é diferente de antes do isolamento social, do distanciamento social, antes da Covid. Isso. A gente tem que manter os mesmos cuidados com a saúde, as mesmas orientações médicas, tomar os mesmos remédios nas mesmas doses que foram orientadas previamente. E assim, se tiver uma consulta marcada com o médico, vai na consulta. Ou vai na consulta presencialmente, usando as medidas de biossegurança, usando a máscara, todos os equipamentos. Ou hoje em dia a gente está fazendo a telemedicina, que é esse atendimento com as plataformas de vídeo. E a gente também, hoje em dia, inclusive no Proter, lá no Hospital das Clínicas, na faculdade, no nosso serviço, a gente está fazendo telemedicina. Teleatendimento. Então, e hoje em dia até alguns serviços, alguns médicos estão emitindo uma receita digital, Paty, que ela chega no celular, via SMS, no celular do paciente. Fantástico, né? Ele vai na farmácia, mostra e compra. Então, a gente não pode deixar de jeito nenhum de fazer os cuidados com a saúde. É muito importante, né? Não negligenciar, né, todas as outras coisas para além do Covid. Então, muitas vezes a pessoa está com algum mal-estar já há algum tempo, alguma situação até às vezes mais grave, mais específica, e fica com medo de ir para um pronto-socorro, né? Eu acho que, assim, ou de ir numa consulta médica, ou pior, algumas pessoas que fazem no consultório, a gente acaba vendo muito isso, assim, as consultas de rotina, quando a gente faz teleatendimento, não, eu acho que eu vou desmarcar o meu, sei lá, cardiologista, porque eu não quero... Só que é super importante manter isso, né? Agora mais ainda. Tô com muito, a gente não muito pode medo. ter descompensação. Liga para o médico, né? Entre em contato com o médico, entre em contato com o convênio. Também muitos convênios, muitos serviços de saúde estão fazendo também. Então, entre em contato, coloca a situação. E, às vezes, isso pode ser gerenciado. O profissional que vai atender vai conseguir construir, junto com a pessoa, né, a decisão de se a consulta pode ser pelo celular, pelo teleatendimento, ou se tem que ser presencial. E, se for presencial, como ela vai ser, os cuidados para tomar, vai explicar sobre isso. O profissional, ele vai estar cuidando disso também. O que não pode, de jeito nenhum, é ficar negligenciando, né? Ô, Paty, teve uma pessoa que falou aqui, que falou assim, eu tenho pânico de levar a minha mãe, minha familiar no PS. Então, assim, a questão é a seguinte, se precisar, vai levar, vai tomar todas as medidas de segurança, mas se precisar, é para levar. Porque a gente tem que pesar o risco que o paciente está correndo, né, com a questão do distanciamento social. Às vezes o risco de ficar em casa é maior do que de ir para o PS, precisa procurar o serviço. E você não acha... E se a pessoa fizer as consultas de rotina, diminui bastante a chance de descompensar e precisar de um pronto-socorro. Então, queria dar umas dicas, assim, do que a gente tem que checar no idoso, principalmente o idoso com demência, quando ele está agora em casa, e para a gente evitar descompensação. Então, eu já falei aquela coisa de manter todos os cuidados com o remédio, de manter todas as orientações que o médico passou, não desmarcar consulta, ou faz telemedicina, ou faz o que eu já falei. Mas outras coisas também. Checar a urina do idoso, principalmente o idoso com demência. Se está com odor diferente, se ele está com dor para urinar, se ele está tendo retenção urinária. Outra coisa importante de observar também é o trânsito intestinal, o hábito intestinal. Se ele está tendo alguma constipação, e se ele tem que tomar as medidas necessárias para ele voltar a ter um trânsito intestinal normal, né? As medidas mesmo de alimentação ou de qualquer outro tipo de necessidade. É importante, muito importante fazer isso. Outra coisa que é importante de checar no idoso é assim, de cuidar. É cuidar para o idoso não cair. Porque eu queria falar disso. Idoso, eu também. Isso é muito importante. É um problema de saúde pública. A queda ela aumenta o risco de mortalidade, ela aumenta o risco de dependência, de depender de cuidado de terceiros, aumenta o risco de institucionalização, de você ter que colocar o idoso numa ILPI, numa instituição de longa permanência. É muito sério, né?
Acho que queda e acidentes, né? Que às vezes nessas situações aumentam, a gente vai vendo que aumenta o número. O Então, acho que é principal, importante. as quedas acontecem mais em casa. E a gente está ficando todo mundo Sim, em e a gente está casa. ficando E às todo mundo em vezes, casa há muito tempo. E às vezes mudando a configuração familiar, mudando o tipo de ajuda que tinha antes. Então, alguns cuidados assim são bem importantes para prevenir, porque queda é o um que negócio precisa que a gente fazer, tem que Paty? prevenir, né? O que a gente Então, faz na assim, casa para prevenir queda com idoso? O que a sempre gente precisa tomar adequar? um cuidado, né? Especialmente para idoso, para todos, mas para o idoso que tem mais dificuldade de deambular, né? Então, deixar corredor e passagem livre. Então, sabe na sala que tem o sofá, a mesinha grudada, o banquete, e você tem. Não, encosta tudo pro lado, depois arruma, não tá podendo receber visita mesmo, né? Puxa pro lado, deixa corredor, passagem livre, tapetinho, né? Tapetinho Tapete, nossa. do banheiro, tapetinho de crochê no chão encerado, né? Então, tirar, né? E até existem no mercado algumas coisas que você faz de fixação do tapete para poder manter o tapete lá, mas agora a gente está num contexto que não está dando para resolver. Então, tira temporariamente, negocia, né? Isso com o idoso. E o calçado, Paty? Calçado. Calçado, andar de meia, não, porque meia escorrega. Tem umas meias que idoso homem adora usar, que é uma homem que usa terno, também usa bastante. É uma meia fina, assim, e aquilo Aham. escorrega pra caramba. Assim, usar um chinelo que fique direito, porque também tem um chinelo que o pé, E o né, Crocs? E o sai pra Crocs, aquele. fora. Não tem É, aquele. aquele Ele é meio qualquer difícil. um. É, usar um calçado confortável, que o pé fique bem, que seja antiderrapante, que ele não vá. Tem umas pantufinhas que são de tecido, aquilo não é muito bom, né? Porque não é de fato antiderrapante. Então, tomar esse cuidado, deixar os objetos em fácil acesso, porque nada de Isso, não subir sobe a em escada. banquinhos, Banquinho, meu Deus. banquinhos principalmente. Então, tudo que não usa praticamente fica lá em cima, né? O que a gente usa sempre fica embaixo, porque subir nas coisas agora não é hora, né? Assim, pega um pegador e puxa, se for fundamental, e tenta tudo deixar mais à mão, né? Muito cuidado na hora de levantar e na hora de Isso. sentar, né? Hipotensão Então, postural, né? na hora Levantar de devagar. levantar para ir devagar, na hora de sentar para ver se eu tô mesmo com uma cadeira ali na minha referência para não acabar sentando e caindo no chão, né? E eu acho que são algumas das medidas aí que dá para tomar. Se o idoso tá sozinho em casa, né? Porque acho que a queda tem dois problemas: a queda em si, e às vezes a pessoa cai, tá sozinha e não consegue pedir ajuda. Nossa, Então, isso acontece. uma estratégia é poder, se tem telefone sem fio ou celular, né, tá sempre onde tá. Se eu tô na cozinha, o meu celular tá lá, se eu vou pro banheiro, o celular vai, porque qualquer coisa que eu precise de ajuda, eu consigo acionar. Manter uma rotina de ligação, então combinar um filho, vou ligar todo dia de manhã, o outro vai ligar todo dia à noite, e aí vocês conseguem se organizando. E ver se tem uma rede de apoio próxima, né? Um vizinho, alguém que possa aí um pouco ajudar, né? Numa Exatamente, situação exatamente. que precisa. E nunca, nunca, nunca subir nos banquinhos. Nunca. Nossa, pelo amor de Deus. E tem uma coisa Nem, muito também que ó, acontece. não é nem só idoso, hein, cara? Ninguém. Porque uns banquinhos, às vezes, super instáveis. Vai lá e Nossa, sobe. exatamente. Não, e assim, a queda assim, é Porque a super queda no importante idoso é pior, né? e é muito frequente. Assim, a Muito gente tem frequente. 30% das pessoas acima de 65 anos vão cair pelo menos uma vez no ano. É muita coisa para idoso isso, né? E assim, a porcentagem de pessoas que vão ter realmente uma fratura séria ou uma lesão, ela é muito baixa. É 5%. Mas o idoso fica com medo de cair, Paty, né? Aí ele fica É, é. mais parado.
aí ele fica mais fraco, a musculatura fica mais fraca, porque o idoso já tem uma condição que a gente chama de sarcopenia, ele perde massa muscular. Então, ele cai, aí ele fica com medo de cair, daí ele fica parado, daí a musculatura fica mais fraca, daí ele fica com mais risco de cair ainda e vira ali uma bola de neve, né? Não, e aí fica mais restrito, fica mais vulnerável a quadros, por exemplo, de depressão, e até mesmo às vezes começa e abre um quadro de declínio, né, do comprometimento cognitivo. Enfim, é um cuidado importante para tomar, né? A gente está falando aí da rotina, acho que tem que envolver, na hora de organizar as tarefas, pensar em questão da segurança mesmo, né? Como que vai fazer as coisas, e, Paty, fazer atividade física, né? tranquilo. Tem que ter a fazer atividade física. Teve uma né? pessoa que perguntou, um idoso que nunca fez atividade física, pode retomar, né, os exercícios? Aí, assim, depende de que exercício. Se for uma caminhada, né, no corredor, andar ali no corredor, sentar na cadeira e fazer uma respiração, um alongamento, acho que é ok. Agora, uma atividade mais intensa precisa de um acompanhamento profissional, uma liberação, né? Acho que... Sim, mas é importante. Mas é para se movimentar, né? Chama um fisioterapeuta, às vezes, se puder. Para fazer o exercício adequado. Um educador físico. Educador físico, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É assim, o importante pensar, dá para retomar, né? Sempre, né? As atividades físicas, às vezes precisa de um profissional muito, muito perto. E às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser difícil, mas é super importante sair do sedentarismo, né? Ô, Paty, como que a gente... Estamos acabando o tempo. Tá acabando. Mas só uma coisa, como que a gente motiva o idoso a se exercitar, hein? O que a gente pode fazer para motivar ele, assim? Tem alguma estratégia? Olha, eu enfim, mais até da minha experiência, o que eu vejo, assim, é metas pequenas, né? Então, até hoje mesmo eu tenho uma paciente assim, que está com a recomendação de um monte de gente assim, que ela tem que fazer caminhadas. E já há um tempo e não está fazendo, porque, enfim, ela teve uma situação e ela precisa recuperar força muscular. E aí eu falei, acho que você podia andar 10 minutos. Mas 10 minutos? 10 minutos. Então, assim, pequenas metas. Anda, né? Faz um acordo. Então, assim, vamos caminhar 10 minutos. Ficou 3 dias andando 10 minutos, vamos passar para 15, né? Porque às vezes quando vai, né, já vem na mente, assim, quase ser ultramaratonista, assim, né? Fazer um exercício super intenso. Exato. E a pessoa às vezes fica com dificuldade. Colocar isso lá na rotina, porque aí a pessoa acaba fazendo um compromisso com ela mesma e com os outros, acho que isso ajuda, porque senão acaba que passa o dia e fala, não, depois do café eu ando, depois do almoço eu ando, depois do jantar e acabou o dia e não foi. Ou nem lembra, e quando vai lembrar não dá mais para fazer. Então, já organizar, planejar o dia, encaixando um horário para isso, acho que são coisas que podem ajudar um pouco. Deixa eu dar uma dica aqui off-label. Você lembra da Jenny Fonda? Fantástico. Ela faz uns vídeos no YouTube de exercício para idoso que são sensacionais. Então, liga a Jenny Fonda lá, assim, às vezes o idoso lembra dela, ótima dica. Fica motivado e faz junto com ela, né? Isso também é muito legal. Música, né? Música né? Ajuda, né? Ajuda pra envolver. Nossa, com certeza. Com certeza. Ô, Paty, deixa eu só falar para as pessoas estão perguntando se vai ficar salva a live. Vai ficar a gente tem um canal do YouTube, do nosso grupo do Proter, e todas as lives vão para lá e vão ficar lá, inclusive as 2 lives anteriores que foram feitas, e a próxima live, que é na sexta que vem, às 19h30, vai ser sobre sintomas comportamentais na demência. Alterações comportamentais na demência. Vai ser o Dr. Fábio e o Dr. Tibor, vai ser excelente também. Então, quem tiver aqui pode ver, que vai ser muito bom. Paty, obrigada. Eu quero mandar um beijo para essa querida que tem 80 anos, mora sozinha e está mandando um beijo pra gente que está acompanhando as lives. Beijo para todos. Obrigada por todos estarem aqui, participarem. Obrigada, foi ótimo. Adorei. Gente. Foi ótimo. Obrigada, Cá. Foi ótimo. Obrigada, Paty. Adorei. Tô com saudade de você. Eu também. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.